Oi, turminha. Vamos corrigir aqui as questões. Então, questão número 12. Para digitar os textos de um trabalho, uma pessoa demora 30 dias. Determine quantos dias serão gastos se esse trabalho for digitado por 2 pessoas. Então, olha, se uma pessoa ela demora 30 dias para fazer o mesmo serviço, se eu aumentar o número de pessoas fazendo, elas vão fazer mais rápido. Elas vão andar mais rápido para poder fazer essa tarefa. Então, nesse caso, eu vou gastar menos dias. Eu vou dobrar o número de pessoas e o número de dias vai cair pela metade. Então, vai ser 15 dias. Próxima. Agora, 3 pessoas. Então, nós temos lá, olha, que uma pessoa, ela demora 30 dias. Se eu triplicar o número de pessoas, eu vou ter 3 pessoas trabalhando. Para fazer o mesmo serviço, vai gastar menos tempo. Então, eu vou dividir por 3. Aí, eu vou gastar 10 dias. Então, a resposta aqui é 10 dias. A mesma coisa. Se eu agora aumentar, era uma pessoa que demorava 30 dias. Se eu multiplicar por 6, eu vou ter o sexto de pessoas. Então, vai ser muito mais rápido, o mesmo serviço. Mais pessoas trabalhando, menos dias de serviço para o mesmo trabalho fixo. Então, eu vou dividir por 6. Então, eles vão gastar 5 dias. Novamente, eu tinha uma pessoa e essa uma pessoa demorava para fazer o serviço em 30 dias. Mesmo serviço. Se eu multiplicar por 10 o número de pessoas para o mesmo serviço, vai acabar muito mais rápido. Então, eu vou dividir por 10. Aí, eles vão gastar 3 dias. Então, a resposta, 3 dias. De forma análoga aqui, se a gente multiplicar aqui por 15, eu vou ter 15 pessoas. Então, eu vou dividir aqui por 15. E 30 dividido por 15 vai dar 2. Então, a resposta seria 2 dias. Prosseguindo. Questão 13. O médico acompanhou o desenvolvimento em relação à altura de um de seus pacientes e fez anotações que se encontram nessa tabela. Então, idade de 5 anos, 1,03 metros. Idade de 10 anos, 1,42 centímetros. E assim sucessivamente. É possível completar a tabela? Não. Porque, como diz o Pedro, não faz sentido. Essas grandezas não são proporcionais. A idade e a altura de uma pessoa são proporcionais? Não. Essas grandezas não são proporcionais. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão número 14. Em um mesmo intervalo de tempo, enquanto Marcelo caminha
250 metros, Maria percorre 3 quilômetros de carro. Estabeleça a razão entre a distância percorrida por Marcelo. Então, a razão vai ser distância percorrida por Marcelo sobre Maria. Então, vai ser 250 metros por 3 quilômetros. Mas a razão tem que estar na mesma unidade. Então, vai ficar 250 metros por 3.000 metros. Simplificando, por 250, em cima e embaixo, vai dar 1/12. Essa é a razão. Lembrando que a razão é na ordem que fala. Quem fala primeiro fica no numerador, quem fala depois fica no denominador. Não importa se a fração será própria ou imprópria. A fração que representa essa razão aqui, esse conceito. Questão número 15. Sabe-se que 4.500 candidatos participaram de um concurso, disputando 180 vagas. Determine a razão entre número de candidatos, numerador, número de vagas, denominador. Então, aqui a razão vai ser entre o número de candidatos sobre o número de vagas. Então, a minha razão vai ficar 4.500 sobre 180. Simplificando tudo por 180, vai dar 25/1. Essa é a razão. 25/1. Ok? Questão 16. Quantos quilômetros um carro percorre em 2 horas e 30 minutos com velocidade média de 80 km por hora? Quando ele me fala que a velocidade média é de 80 km por hora, eu entendo que a minha velocidade vai ser 80 km a cada 1 hora. Se são 2 horas e meia, eu preciso de 1 hora, mais 1 hora, mais meia hora. Então, eu vou gastar 80 quilômetros, mais 80 quilômetros, mais a metade. Então, nesse caso, vai dar 200 quilômetros. Questão 16. Quanto tempo um carro gasta para percorrer 260 quilômetros com velocidade média de 65 km por hora? Então, a minha velocidade aqui é 65 quilômetros a cada 1 hora. Eu quero saber quantas horas eu andei. Eu vou dividir 260 quilômetros para saber quantos grupos de 65 compõem esse 260. Então, 260 dividido por 65, nós vamos obter 4 grupos. E cada grupo equivale a 1 hora, então são 4 horas. Respondendo aí a pergunta. Questão 18. Observe a ilustração a seguir. Sabes que a razão entre a altura do homem e o comprimento da sua sombra é igual à razão entre a altura da árvore e o comprimento da sombra da árvore. Então, a altura dele pela sombra dele é igual à altura da árvore e o comprimento da sombra por ela gerado. Então, eu tenho que 1,6, que é a altura dele, sobre 0,8, que é o comprimento dele, é igual à razão da árvore, que eu não sei, né, pelo comprimento, que é 1,5. Só que aqui, eu vou transformar em fração. Vai dar 16 décimos sobre 8 décimos, divisão de fração. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, simplifica,
dá 16 oitavos, que dá 2 inteiros, ou 2/1, que é a razão. Então, essa é a razão do homem e o seu comprimento. Já aqui da árvore, eu tenho que a razão do homem é 2/1. Eu não sei o comprimento da árvore, vou chamar de x, aliás, a altura, né? E o comprimento dela é 150. Pela propriedade fundamental que nós vimos, basta multiplicar aqui. 1 vezes x tem que ser igual a 2 vezes 150. Então, nós temos que 1 vezes x é x e 2 vezes 150 é 300. 300 centímetros dividido por 100 é igual a 3 metros. Vocês vão fazer a questão 19 como tarefa, e é bem essa ideia aqui usando a propriedade fundamental da razão aqui, da proporção. Então, vocês vão multiplicar e verificar se vai dar o mesmo valor. Se 2 vezes 15 é o mesmo resultado que 3 vezes 10. Se for o mesmo resultado, ok, são proporcionais. Caso contrário, não são. Tá bom? Beijinho.